ano 30 depois de Cristo, o Império Romano dominava o mundo conhecido com uma força quase incontestável. Mas em uma de suas províncias mais instáveis, algo invisível começava a ameaçar esse controle. Não era um exército, não era uma revolta, não era um rei cercado por soldados e bandeiras. Era apenas um homem sem armas, sem cargo oficial, sem território para defender. E ainda assim, em questão de dias, esse homem se tornaria perigoso o suficiente para que líderes religiosos e o poder imperial chegassem silenciosamente à mesma conclusão. Ele precisava ser parado. Mas como alguém sem exército se torna uma ameaça política ao maior império da Terra? E mais inquietante, o que aqueles no poder enxergaram que até hoje a maioria das pessoas não percebe? Porque a ameaça que Jesus Cristo representava não era óbvia. Ela não marchava pelas ruas nem explodia em campos de batalha. Ela se espalhava através de ideias. E ideias, quando criam raízes, podem derrubar sistemas com uma eficiência que nenhuma guerra jamais conseguiu. Para entender isso, precisamos entrar na Judéia sob domínio romano, uma região onde a tensão não era um evento ocasional. Era o estado natural das coisas. Roma governava pela força, mas também pelo medo. Crucificações ao longo das estradas serviam como aviso. Rebeliões eram esmagadas antes mesmo de crescerem. A estabilidade não era negociada, era imposta. E mesmo assim, sob essa ordem forçada, havia algo fervendo. O povo judeu carregava uma identidade profunda, uma história única, uma expectativa que não desaparecia. Eles não se viam apenas como mais um povo dominado, eles se viam como escolhidos. E dentro dessa crença existia uma expectativa poderosa, a chegada de um Messias. Não a figura espiritual que muitos enxergam hoje, mas para muitos naquela época, um libertador político. Um rei que pisaria sobre a opressão e restauraria a soberania. Roma sabia disso, e qualquer coisa que se aproximasse dessa expectativa era automaticamente perigosa. É nesse cenário que Jesus surge. E no começo ele não parece o tipo de ameaça que Roma estava acostumada a combater. Ele não reúne armas, não forma alianças com grupos radicais. Ele fala, ele ensina, ele conta histórias que parecem simples, mas que carregam implicações profundas, capazes de atravessar as estruturas da sociedade. Ele fala de um reino, mas insiste que esse reino não é deste mundo. E é aí que tudo começa a ficar estranho. Porque se não é deste mundo, por que tanta gente está ouvindo? Por que multidões começam a se formar? Por que as pessoas passam a questionar os sistemas que governam suas vidas? Influência, quando cresce em silêncio, é imprevisível. E o poder não tolera o imprevisível. Os primeiros a perceber isso foram os líderes religiosos, especialmente o Sinédrio. A autoridade deles se baseava em interpretação, tradição e estrutura. Eles eram o elo entre o povo e Deus, mas também funcionavam como um ponto de equilíbrio dentro do sistema romano. Se houvesse caos demais, Roma interviria. Se perdessem controle demais, sua autoridade desmoronaria. E Jesus abalava os dois lados ao mesmo tempo. Ele falava diretamente com o povo, ignorando as estruturas que sustentavam esses líderes. Ele questionava interpretações em público, expunha inconsistências e, o mais perigoso, ele redefinia o próprio conceito de autoridade. Ele sugeria que o poder não vinha de posição, mas da verdade. Só essa ideia já era suficiente para abalar tudo. Mas o que tornava a situação ainda mais complexa era a forma como diferentes grupos o enxergavam. Para alguns, ele era apenas um mestre, para outros, um profeta, e para um número crescente de pessoas, algo mais. E esse algo mais era o problema, porque a ambiguidade abre espaço para a projeção, e em um ambiente politicamente carregado, as pessoas enxergam o que querem enxergar. Alguns viam um salvador, outros um rei, e Roma via o início de algo que sempre terminava da mesma forma: rebelião. Padrões começaram a surgir. Jesus entrava em cidades e rapidamente atraía multidões. Falava de forma que desafiava tanto a hierarquia religiosa quanto a social, e ainda assim, nunca convocava uma revolta direta. Isso criava um dilema perigoso. Não havia acusação clara que justificasse uma ação imediata, mas havia influência crescente demais para ser ignorada. E é aqui que a pressão começa a crescer. Primeiro em silêncio, conversas a portas fechadas, perguntas sem respostas fáceis.
Como parar alguém que não quebra nenhuma lei, mas que aos poucos enfraquece todo o sistema? Como controlar uma ideia? E talvez a pergunta mais inquietante: o que acontece se ninguém agir a tempo? À medida que a festa da Páscoa se aproximava, a tensão aumentava. Jerusalém se enchia de peregrinos, as emoções ficavam à flor da pele, e a memória de libertações passadas voltava com força. Aquilo não era apenas uma celebração religiosa, era um lembrete perigoso de que a opressão podia acabar. E é exatamente nesse cenário que Jesus entra na cidade, publicamente, de forma intencional. As multidões se agitam, vozes se levantam e alguns começam a chamá-lo de formas que não podiam mais ser ignoradas. O simbolismo era claro, e simbolismo, em uma cidade à beira do colapso, pode se transformar rapidamente em realidade. Para Roma, aquele era um momento crítico. O Império já tinha visto esse padrão antes. Figuras carismáticas, movimentos crescendo, expectativas aumentando, sempre terminava no mesmo lugar: rebelião. E rebeliões precisavam ser esmagadas antes mesmo de crescerem. Mas dessa vez havia um problema. Jesus não estava organizando nada disso. Não havia armas, não havia plano de guerra, não havia declaração de confronto. E mesmo assim, tudo parecia o início de algo que poderia sair completamente de controle. Enquanto isso, os líderes religiosos enfrentavam um medo diferente. Não de uma revolta imediata, mas de uma perda lenta e irreversível de autoridade. Se o povo começasse a seguir Jesus, a acreditar na interpretação dele, todo o sistema deles começaria a ruir. E quando a autoridade se desfaz, raramente volta. Dois medos diferentes, dois poderes distintos começavam a se aninhar. Roma temia o caos, os líderes temiam a irrelevância, e no ponto onde esses medos se encontraram, uma decisão começou a tomar forma. Mas executar essa decisão exigia precisão absoluta. O momento precisava ser perfeito, a opinião pública precisava ser controlada. Um erro poderia transformar Jesus exatamente no que eles mais temiam: um mártir. E aqui é tudo ainda mais delicado, porque eliminar uma ameaça não é apenas agir, é controlar a narrativa. As acusações precisavam ser moldadas. Diante do conselho religioso, ele poderia ser acusado de blasfêmia, mas isso não significava nada para Roma. Diante de Pilatos, ele precisava ser outra coisa: um líder político, um rei, um rival. E assim a narrativa começou a mudar, de forma cuidadosa, calculada, moldada para convencer quem realmente decidiria seu destino. E então surge Judas Iscariotes, um personagem que levanta mais perguntas do que respostas. Sua ação trouxe acesso, tempo, certeza, mas também revela algo mais profundo. Quando Judas age, o desfecho já está em movimento. Ele não cria a situação, ele acelera o inevitável. E nas horas finais, tudo começa a se mover com uma estranha sensação de destino já escrito. A última ceia, o silêncio carregado de tensão, palavras ditas que parecem pesar mais do que o momento permite entender. E então, à noite, o jardim do Getsêmani, um lugar afastado do caos, mas no centro de tudo o que viria. A prisão é rápida, precisa, controlada, sem confusão, sem resistência como se esperava. E então algo inesperado acontece. Jesus não resiste. Ele não tenta fugir. Ele aceita. E ao fazer isso, ele muda completamente o jogo. Porque o poder entende confronto, entende oposição, mas não entende facilmente uma rendição escolhida, não forçada. E isso cria um problema ainda maior. Porque eliminar a ameaça não é suficiente. É preciso justificar, explicar, tornar aceitável. E tudo o que vem depois já estava decidido antes mesmo de acontecer. Porque a ameaça que Jesus Cristo representava não era militar. Era algo muito mais profundo. Uma mudança na forma como as pessoas enxergavam autoridade, verdade e controle. Ele não tentou derrubar Roma, mas fez as pessoas questionarem por que Roma dominava. Ele não destruiu o sistema religioso diretamente, mas fez as pessoas se perguntarem se realmente precisavam dele. E esse tipo de pergunta é o mais perigoso de todos, porque quando começa, não para.
As consequências daquele momento se estenderiam muito além do que qualquer pessoa envolvida poderia imaginar. O que começou como uma preocupação local em uma pequena província se transformaria em um movimento que sobreviveria a impérios inteiros. Roma, ao tentar manter o controle, pode ter iniciado algo que jamais conseguiria conter. E esse é o paradoxo no coração dessa história. Ao tentar eliminar uma ameaça, sistemas muitas vezes a amplificam. Ao tentar silenciar uma ideia, acabam dando voz a ela. E as forças mais poderosas da história nem sempre são exércitos ou impérios, mas crenças que simplesmente se recusam a desaparecer. Então, quando olhamos para esse momento, a pergunta não é apenas o que aconteceu, é o que aqueles no poder enxergaram que fez assim agir, porque eles viram algo perigoso, algo que precisava ser interrompido. E estando certos ou errados, a decisão